Olá, estamos no módulo 4, vídeo 1, Contos. Hoje eu vou convidar todos vocês a um mergulho na cultura africana, na tradição oral. Tradição oral é quando, dentro de uma mesma comunidade, as histórias, os contos, as lendas, elas vão passando de boca em boca. Uma pessoa conta para a outra, que conta para a outra, ou aquela história que se conta para as crianças que vão dormir, aquela história de guerras e feitos heróicos, as lendas que trazem uma narrativa fantástica. São muitas as histórias que correm sempre em determinadas culturas, que todos contam e que pais passam para os filhos e assim diante. Hoje a gente chama esse tipo de cultura de patrimônio cultural imaterial. No Brasil a gente tem um órgão que vai atestar que aquela cultura faz parte do patrimônio cultural imaterial brasileiro. Esse instituto chama-se IPHAN, Instituto do Patrimônio Artístico Histórico Nacional. Eu vou ler para vocês agora a definição que o IPHAN traz de patrimônio cultural imaterial. Os bens culturais de natureza imaterial dizem respeito àquelas práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios, modos de fazer, celebrações, forma de expressão cênica, plástica, musical ou lúdica, e nos lugares, com mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas. A Constituição Federal de 1988, em seus artigos 215 e 216, ampliou a noção de patrimônio cultural ao reconhecer a existência de bens culturais de natureza material e imaterial. Então, os bens de natureza material são construções, são bens, artefatos utilizados por uma determinada cultura. E imaterial é aquilo que não é palpável, né? Como o samba, o jongo, maracatu, são todos patrimônios culturais imateriais do Brasil. Histórias que são passadas através da oralidade também constituem o que a gente chama de patrimônio cultural imaterial, que é essa riqueza que a tradição nos fornece, nos oferece. Pensando nessa história de tradição, ancestralidade, como a gente já vem tratando esses temas na oficina, eu convido vocês agora a conhecer, se vocês ainda não conhecem, uma incrível árvore chamada baobá. Tem um nome diferente. Ela é característica de algumas regiões da África. A ilha de Madagascar tem muitos baobás e outras regiões da África. É uma planta originária da África. O nome baobá vem da língua árabe, que em árabe significa pai de muitas sementes. Uma característica clássica de todo baobá é a grossura do tronco, que pode chegar a 11 metros de diâmetro. O tronco é uma árvore que chama muita atenção, né? Esta árvore consegue atingir a sua maturidade em aproximados 200 anos de vida. Essas árvores, dependendo da condição climática, enfim, da condição ambiental, ela pode chegar a viver 1000 anos. É uma lógica muito diferente da nossa, né? Que a nossa reles vida de ser humano dura no máximo 100 anos, né? São poucas as pessoas que têm mais de 100 anos. De repente a gente vê uma árvore que vive 1000 anos. Isso é muito interessante. Saber que aquele ser vivo, mantém-se vivo por tanto tempo, desafiando todos os limites de tempo, né? Baobá é característico de regiões semiáridas da África. Ou seja, são regiões que não têm uma grande quantidade de chuva durante o ano. Passa por longos períodos de seca.
E foi se adaptando a esse tipo de clima que o baobá consegue no seu tronco armazenar 100.000 litros de água. O seu tronco tem uma parte que é oca, onde o baobá faz o seu reservatório de água para os períodos de muita seca. Por isso que é uma árvore guerreira, é uma árvore muito resistente e incrível. Algumas espécies de baobá, com o tempo, vão ficando oca, vão morrendo, e a população pode utilizar aquele baobá como reservatório de água mesmo, que os troncos vão ficando ocos. Apesar de ser uma espécie endêmica da África e de algumas outras regiões, alguns sacerdotes africanos trouxeram essa árvore para o Brasil e cultivaram aqui no Brasil, principalmente em Pernambuco. Então é uma árvore que conseguiu, no agreste nordestino, sobreviver e crescer. Na cosmologia do candomblé, religião de origem africana, baobá é considerada uma árvore sagrada e nunca deve ser cortada nem arrancada. Oh, 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 ai, alaio, oba, oba, oba. Eu vou começar contando para vocês a história de uma semente que estava lá presa em sua árvore a 30 metros do chão. Aos poucos ela foi se desprendendo e de repente uma queda de 30 metros até chegar no chão. Chegando no chão, aquela semente ficou por ali dias e dias. De dia era um sol inclemente, à noite um frio tremendo. E assim foi durante vários meses. Até que um evento veio quebrar toda essa calmaria. Começou a chover. Chovia muito, chovia que chovia. A água foi inundando, inundando. E aquela semente que estava então parada começou a rolar. Rolar na água, rolar na água, rolar na água. Até que amanheceu. Tudo estava mais calmo. E aquela semente foi se sentindo confortável. Parece que aqui tá gostoso. Mas de repente ela foi sentindo uma vontade de explodir. Nasceu, brotou aquela incrível semente que mais parecia um rim. Aos poucos, todas as suas raízes foram tomando a terra e ela foi crescendo. Em 2 anos, ela já tinha mais de 1 metro. Mas foi aos 200 anos que ela atingiu a sua maturidade. Ficou forte, alta, linda. Essa semente que frutificou é o baobá. É uma árvore linda, incrível e rouba a cena onde está plantada. Mas de onde veio essa árvore tão linda? Reza a lenda que quando o Criador se ocupava de criar o universo, ele fez a primeira árvore. E essa primeira árvore é o baobá. Com todo carinho e respeito, ele fez aquela incrível árvore. Logo, ele criou um lago em frente ao baobá e seguiu criando o universo. O baobá se via refletido na água. E refletido na água, o baobá também via a floresta e todas as outras árvores. Olhando as outras árvores, o baobá se perguntava: por que eu não posso ter folhas tão bonitas quanto aquela árvore? Logo, baobá chamou o Criador. Por que eu não posso ter folhas tão bonitas quanto aquela árvore? Na época de florescimento, por que eu não posso ter flores tão lindas quanto aquela outra árvore? O Criador disse com toda a paciência: você é linda do jeito que é. Você não precisa de mais nada. Baobá, não satisfeita com a resposta, continuou olhando todas as outras árvores pelo lago. Quando o Criador voltou, ela voltou a reclamar. Por que eu não posso ter um tronco tão fino quanto daquela árvore? Por que eu não posso ter raízes discretas como aquela outra árvore? O Criador
olhou para ela e disse: Você é a primeira árvore que eu fiz. Você é a minha primeira criação. Depois eu fui me aprimorando na técnica, mas você tem a beleza primal. Baobá não ficou satisfeita com isso. Resolveu arrancar suas raízes do chão com toda a força e sair caminhando atrás do Criador, falando todas as suas queixas. Eu queria ter folhas mais largas como daquela outra árvore. Eu queria ter uma casca menos grossa como daquela outra árvore. O criador, que estava tão atarefado com tudo para criar, ficou muito nervoso, ficou muito bravo e pegou o baobá e virou de cabeça para baixo e enterrou sua cabeça na terra para que sua boca ficasse na terra e ela parasse de falar. E então suas raízes ficaram para cima. E assim o baobá foi condenado a viver com as raízes para cima e com a boca para baixo. Os contadores de história, os griots, aquelas pessoas que são responsáveis por passar o conhecimento adiante, se sentam na base do baobá, muito perto às suas raízes, onde antigamente era sua cabeça e sua boca. O baobá, com sua sabedoria milenar, consegue passar todo o conhecimento dele, o conhecimento do povo ancestral, o conhecimento da vida, a sabedoria do tempo. É por isso que todos os contadores de histórias se juntam ali, bem próximo ao tronco do baobá, para poder continuar, seguir contando suas histórias e passando a cultura adiante. Dom, viva Cosme Damião, Dom. 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 A história que eu vou contar para vocês agora é de dois irmãos gêmeos chamados Ibejis. Eles eram tão parecidos, tão idênticos, que deram um nome para os dois irmãos, os Ibejis. Eles tinham 8 anos de idade. Eles moravam em uma cidade, e nessa cidade havia um rei. Essa cidade era pacífica e calma, e o rei reinava com toda paciência e piedade. Até que certo dia, ao redor da mata da cidade, ouviram um barulho. E esse barulho virou um burburinho. Não deu nem 2 horas, a cidade inteira estava comentando. Ah, você ouviu, você ouviu? Todos queriam saber quem é que estava na mata. Até que um curioso vai olhar. E pelas frestas das folhas, ele enxerga Iku. Iku, também conhecida como morte. Sim, Iku resolvera visitar a cidade. Todos ficaram desesperados. Quando souberam que era Iku, a misteriosa na mata, todos começaram a correr desesperados. Mas como a gente vai fazer? E se ela pegar a gente? Eu tô muito novo. Não, eu não quero esse destino para mim agora. Uma multidão foi esperar o rei lá no seu palácio. O rei então saiu de seu palácio para saber o que acontecia com sua população. Iku chegou, Iku veio levar todo mundo, a gente tá perdido, socorro! Toda a população desesperada. O rei, com sua sabedoria e paciência, pediu calma. Calma, minha gente. Nós sabemos que Iku é invencível. A alguma hora, Iku chega e nos leva. Mas não queríamos que ela chegasse agora e nos levássemos agora. Então, com muita calma e paciência, nós vamos pensar em um plano. Toda a cidade pôs-se a pensar. O que fazer, como fazer? Mas a Iku, ela é invencível. É o único mal irremediável a que nós todos estamos expostos. A morte. O rei, então, já sem saber o que fazer, esgotada todas as possibilidades, ele então resolveu fazer a seguinte declaração.
Meu povo, agora quem tiver a coragem de enfrentar Iku e vencer, virará Deus. Orixá. Essa proposta era muito tentadora. Quem não queria virar um deus? Quem não queria se juntar ao panteão de deuses lindos da África? Todo mundo. Mas quem conseguia vencer a morte? Passou um tempo e ninguém se alistou. Ninguém quis saber de enfrentar a morte, nem mesmo com uma recompensa tão boa. Até que os irmãos Ibejis levantaram a mão. A gente vai. Todo mundo começou a rir. Como assim? 2 crianças de 8 anos enfrentarem a morte? Isso não vai dar certo. Eles não vão conseguir. Mas, como o rei não tinha outra opção e ninguém mais tinha se alistado, ele disse às crianças: quero que vocês vão lá e acabem com o Iku. Eu confio em vocês. E é sob a confiança do rei que os 2 Ibejis foram para a mata. Chegando na mata, eles viram lá ao longe Iku passando. Eles ficaram tremendo, os 2, igual vara verde. E agora o que a gente faz? Eu não sei! Eles não tinham plano. Eles não tinham um plano, mas eles eram espertos e tinham força de vontade. Logo que Iku se aproximava, um dos Ibejis disse: eu vou me esconder atrás daquela moita. E foi. De modo que dos 2 gêmeos, só um ficou ali na trilha, no meio da mata. Quando Iku passava, logo ela avistou um dos Ibejis. O que faz aqui, menino? Você quer que eu te mate? Não. Eu só queria pedir para você sair da nossa aldeia, sair da nossa cidade. Eu peço que você vá embora, deixe a nossa população em paz. O dia que alguém tiver que encontrar com você, vai encontrar, mas que não seja a força. Onde já se viu você, um menino, querer me enfrentar, dizer o que eu faço e o que eu não faço? Eu sou Iku e ninguém me diz o que fazer. Você vai morrer. Logo ela levantou seu braço para soltar o raio da morte. Antes que ela fizesse isso, o Ibeji começou a tocar. Ele percebeu que enquanto ele tocava, ela começava a dançar. E não parava mais. Ela não podia ouvir uma música que ela tinha que dançar. Esse era o ponto fraco da Iku. E o Ibeji percebeu rapidamente. Então ele não parava de tocar. E ele tocava. E tocava. E tocava. Enquanto ele tocava, Iku dançava. Enquanto ele tocava, Iku dançava. Dançava. Mas o Ibeji foi ficando com sono e cansado. Ele já estava ali o dia inteiro tocando. Mas, quando ele cansava, vinha o outro Ibeji e continuava tocando. Iku não percebia nada. Iku não percebia nada e seguia dançando. Quando o outro Ibeji estava lá tocando e se cansando, o outro Ibeji estava na moita descansando, só esperando que quando seu irmão ficasse muito cansado, ele assumiria e continuava tocando. E assim se fez um mês a Iku dançando sem parar. Iku já estava muito cansadinha. Ela dançava, mas toda troncha, até que ela disse: para de tocar, por favor, para de tocar.
mas tem que parar de tocar. Assim que ele parou de tocar, Riku caiu no chão, toda troncha. E conforme prometido, ela foi embora da cidade. Quando os IBGs retornaram, foi uma festa só. Todos ficaram muito felizes, abraçaram, festejaram, batucaram a noite inteira a vitória dos IBGs. E o rei, assim como prometido, fez eles se tornarem deuses. Os IBGs. Dom, viva Cosme Damião, Dom. 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 Há muito tempo atrás, as pessoas não tinham nenhuma história. À noite, as crianças sentavam-se em torno das fogueiras. Chegavam para os velhos e pediam: conta-nos uma história, mas eles não podiam contar. As histórias, diziam, pertencem todas a Niame, o deus do céu, e ele as guarda no seu baú de ouro, ao lado do seu trono dourado. Um dia Nancy, o tecelão da aldeia, decidiu que iria subir até o céu para negociar as histórias. Então ele levantou cedo, ele que não costumava levantar cedo, e começou a preparar a sua teia. A primeira ponta ele prendeu num fio de grama. A segunda ponta prendeu nas copas das árvores. A próxima ele prendeu numa nuvem. A próxima ele prendeu na lua. A próxima prendeu numa estrela. E a última prendeu nos portões dourados do céu. Subiu. Quando chegou, o Deus do céu, sentado no seu banco dourado, gordo e risonho, perguntou: o que deseja, Anansi, pequena aranha? Por que você fez uma viagem tão longa da terra até o meu palácio? E Anansi disse: eu desejo comprar as suas histórias. O Deus do céu deu uma gostosa gargalhada e disse: as minhas histórias são muito caras. Ninguém jamais pode pagar o preço por elas. Eu as guardo no baú dourado, ao lado do meu trono de ouro, e nem os meus ministros se aproximam delas. O que você tem, pequena aranha, para me oferecer em troca das minhas histórias? Mas Anansi disse: faça o seu preço. O Deus do céu coçou o queixo e respondeu: o preço pelas minhas histórias são 4 coisas. Eu quero que você me traga os marimbondos que picam como fogo, o leopardo dos dentes terríveis, a fada que nenhum homem já viu e a grande serpente. Anansi fez uma reverência e voltou. Quando chegou à aldeia, todos estavam muito curiosos e queriam saber o que é que Deus do céu havia dito. Anansi contou e todos ficaram desolados. O preço que o Deus do céu cobrava era impossível de se pagar, mas Anansi não se preocupou. Foi para casa e conversou longamente com Asu, sua esposa. E à noite Asu teve uma ideia. No dia seguinte, os dois saíram para a mata. Anansi levava com ele grande folha de palmeira. Entraram na mata, estenderam a folha e os dois começaram a conversar, ele e sua esposa, como se estivessem discutindo. É maior, dizia Asu. Não, é maior, dizia Nancy. É claro que não, é muito maior, dizia Asu. Não, é maior, dizia Nancy. Nisso, Niase, a grande serpente, veio deslizando, aproximou-se dos dois e perguntou: o que é maior? A Nancy respondeu: eu encontrei essa folha de palmeira muito grande e minha esposa acredita que essa folha é maior do que você. Mas eu digo que não, você é maior do que a folha. É claro que você é maior, não é maior? Não é maior? Continuaram os dois a discutir. A serpente vaidosa, também com curiosidade, disse: é muito fácil perceber que é muito maior. É muito fácil perceber quem é maior. E se estendeu sobre todo o comprimento da folha. Quando fez isso, Anansi pegou os cipós, amarrou a serpente toda envolvida na folha e disse: agora, Niase, você está pronta para se encontrar com o Deus do céu. Levaram a serpente e penduraram o galho de uma árvore próxima da casa de Anansi. Todos na aldeia ficaram muito surpresos, mas esse era apenas o primeiro dos preços. Faltavam os outros 3. Como ele iria fazer?
Anúncio não se preocupou. Foi para casa e ele e sua esposa conversaram bastante a noite toda, até que criaram um plano. No dia seguinte, Anansi saiu e disse: Eu vou hoje capturar o zebo, o leopardo dos dentes terríveis. Mas como? Disseram. Nem o maior dos caçadores consegue sequer se aproximar desse animal. Quem irá conseguir pegá-lo? Mas Anansi disse: Eu tenho um plano. Ele foi para a mata e levou consigo algumas voltas de cipó pendurado no ombro. Caminhou, caminhou, procurando pelo leopardo. Até que, de repente, ele encontrou. Ou melhor, ele foi encontrado. Porque o zebo pulou na frente de Anansi, abrindo sua boca terrível, mostrando dentes muito brancos e dizendo: Agora, velho, chegou a hora de você morrer. Anansi apenas disse: O que tiver de ser, será. Mas seria uma pena se você me devorasse justo hoje, porque acabo de criar um jogo novo e ainda não tive tempo de ensinar a ninguém. Que jogo é esse? Quis saber o zebo. É o desafio do nó mais forte. E como se joga? Com cipós. Funciona assim: você me estende os braços e eu amarro. Você se solta. Se você conseguir se soltar, é a sua vez. Quem não conseguir soltar-se, perdeu. Muito bem, quero jogar. A ideia do zebo era que qualquer nó que Anansi fizesse, ele, que era muito forte, poderia arrebentar facilmente. E quando ele fosse amarrar as mãos de Anansi, seria ainda mais fácil para devorá-lo. Então o zebo estendeu as patas para Anansi e disse: Pode começar, Anansi. Pode começar. Anansi amarrou as patas de Eusebo usando o cipó com um nó bem simples. Mas antes que o leopardo pudesse fazer força para se soltar, Anansi jogou a outra ponta do cipó por cima do galho de uma árvore e puxou. Ozebo ficou com os braços presos para cima e não conseguia fazer força para soltar-se. Anansi, então, usando o mesmo cipó, amarrou todo o animal e disse: Agora, Ozebo, você está pronto para se encontrar com o Deus do céu. Na aldeia, todos ficaram surpresos, pois ninguém jamais havia conseguido sequer aproximar-se daquele animal e sobreviver. Mas ainda faltavam os outros dois desafios. Os mais difíceis. Quem é que iria conseguir se aproximar dos marimbondos que picam como fogo? Mas Anansi não se preocupou. Foi para casa, conversou bastante com a sua esposa e criou um plano. No dia seguinte, ele foi de novo para a mata. Desta vez, levando uma cabaça cheia d'água e uma folha de palmeira, e disse: Eu vou encontrar Mboro, o enxame dos marimbondos que picam fogo. E foi. Caminhou, 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 até que percebeu um som. Bzzz, eram os marimbondos. Ele foi se aproximando devagar até que viu o enxame voando. Então ele cobriu-se com a folha da palmeira e começou a jogar água em cima dos marimbondos, dizendo: está chovendo, corram para a sua casa antes que suas asas se molhem. Os marimbondos acreditaram e voaram todos. Anansi, correndo atrás, jogando água e segurando a folha, como se estivesse protegendo da chuva. E assim foi que Anansi descobriu onde ficava a casa secreta dos marimbondos. Quando eles entraram todos, ele começou a jogar água dentro da casa e dizia: É uma inundação, é uma inundação. Toda a floresta está embaixo d'água. Os marimbondos preocupados diziam: Nunca choveu tanto a ponto de entrar água na nossa casa. Agora, onde iremos nos abrigar? Anansi então esvaziou o que restava da água de sua cabaça e disse: Eu tenho aqui um lugar seco para vocês. Os marimbondos entraram todos na cabaça e Anansi, usando a mesma folha da palmeira, tampou a entrada e disse: Agora, Mboro, vocês estão prontos para se encontrar com o Deus do céu. Voltou à aldeia e prendeu a cabaça no mesmo galho da mesma árvore onde já estava a serpente e o leopardo. Todos na aldeia ficaram muito surpresos, mas ainda faltava o pior dos desafios. Quem conseguiria capturar a fada que nenhum homem jamais viu? Anansi não se preocupou. Voltou para casa e, conversando com Aso, criou um plano. No dia seguinte, ele saiu. Desta vez, levou consigo uma boneca coberta com a cola da seringueira. Levou um prato com mingau de inhame sem sal, porque todo mundo sabe que as fadas não comem comida com sal. E foi para a mata. Caminhou procurando, até que encontrou um flamboyant, porque todo mundo sabe que à noite as fadas gostam de dançar embaixo dos flamboyants. Ele colocou então, no pé do flamboyant, a tigela com o mingau e a boneca sentada na frente dele. Teceu então uma das suas teias. Prendeu uma ponta da nuca da boneca à outra ponta. Anansi segurava na sua mão e ele mesmo ficou atrás de um arbusto. E esperou, 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 até que o sol começou a baixar.
Naquele lusco-fusco, nem dia nem noite, que, como todo mundo sabe, é a hora que as fadas vêm dançar embaixo dos flamboyantes. Quando Anansi estava quase adormecendo, ele viu Moatia, a fada que nenhum homem jamais havia visto, porque é só quando a gente está quase adormecendo que consegue enxergar as fadas. E ela veio dançando, dançando, e viu a boneca com um prato de mingau. Ela se aproximou, curiosa, olhou e disse: Bebê de borracha, esse seu mingau parece tão gostoso, eu posso provar um pouquinho? Anansi, escondido atrás da moita, deu uma puxadinha na teia e a boneca balançou a cabeça como se fizesse sim. A fada se serviu e gostou tanto do mingau que disse: Bebê de borracha, posso comer mais um pouquinho? Anansi novamente puxou a teia e a boneca novamente fez que sim. E novamente a fada comeu e comeu todo o mingau. Quando terminou, até um pouco envergonhada, a fada disse: Obrigada por me deixar comer o seu mingau. Mas Anansi, atrás da moita, não puxou a teia e a boneca ficou parada. Bebê de borracha, estou falando com você. Mas a boneca continuava imóvel. Bebê de borracha, sabia que você está sendo muito mal criada? Desta vez, a Nancy puxa a teia e a boneca faz que sim com a cabeça. Então a fada ficou irritada. Bebê de borracha, você quer que eu te dê um tapa para que você aprenda a ser educada? A Nancy puxa a teia e a boneca faz que sim com a cabeça. Aquilo era demais. A fada deu um tapa na bochecha e a sua mão se colou com a cola da seringueira, deixando a fada ainda mais irritada. Bebê de borracha, se você não soltar a minha mão, eu te dou outro tapa. E a fada deu outro tapa e sua outra mão também ficou presa. A fada, desesperada, tentou se soltar com os pés, tentou se soltar de todo jeito, e a boneca se desmanchou inteira, já nem se reconhecia. Era só aquela bola de cola na qual a fada ficou toda colada. A Nancy então se aproximou e, usando a mesma teia, prendeu a fada e disse: Agora, Moatia, você está pronta para se encontrar com o Deus do céu. E voltou para a aldeia. No dia seguinte, começou a fazer a sua teia. A primeira ponta ele prendeu no fio de grama, a segunda ponta ele prendeu nas copas das árvores, a próxima ele prendeu numa nuvem e a próxima ele prendeu na lua, a próxima numa estrela e a última prendeu nos portões dourados do Deus do céu. E subiu puxando a Moatia, a fada que nenhum homem jamais viu, Emboro, os marimbondos que picam fogo, Ozebo, o leopardo dos dentes terríveis, e Niase, a grande serpente. E apresentou todos os prêmios para Niame, o deus do céu, que sentado em seu trono dourado, apenas olhava e sorria. Então ele chamou todos os seus ministros e disse: Vejam, os mais fortes, os mais ricos, os mais poderosos não pagaram o preço pelas minhas histórias. Mas Anansi, a pequena aranha, acreditou que poderia e fez. Agora, eu quero que todos vocês cantem em homenagem a Anansi. E todos os ministros do Deus do céu fizeram uma batucada. Então o Deus do céu entregou o baú dourado para Anansi e disse: O baú todo lhe pertence. Todas as histórias são suas. Daqui para sempre elas serão conhecidas como as histórias da aranha. Anansi desceu levando o baú. Quando chegou à aldeia, abriu e tirou uma história e contou para alguém. Depois tirou outra história e contou também. Mas à medida que ele contava as histórias e dava as histórias, elas continuavam com ele. Ele ia com outro também, porque as histórias são assim. Quando eu entrego uma história para alguém, essa pessoa tem a história, mas ela continua sendo minha também. E foi assim que as histórias da aranha, as histórias de Kwaku Anansi, se espalharam por toda a África e cruzaram os oceanos, e chegaram à Europa, chegaram à Ásia, chegaram às Américas e chegaram ao Brasil. Chegaram aqui e agora chegaram até você.